Ao vivo, minha gente, ao vivo. Estou aqui no pequeno estúdio que eu tenho na garagem da minha casa. Eu estava tentando fazer um hangout com o Ismael Moraes, uma entrevista, uma conversa minha e dele. Eu ontem deixei a presidência do PMDB do Paraná. Eu antecipei a convenção estadual, nós fizemos uma chapa única, eu incluí todo mundo, desde gente muito boa, até canalhas que existem no partido. Não fiz rázzia, não fiz censura, porque não caberia isso nesse momento no Paraná, quando o partido no Brasil é o que vocês sabem que é a situação em que nós estamos. Mas eu, sem sombra de dúvida, fiz o que podia no PMDB do Paraná. A eleição teve um resultado impressionante. Todas as empresas de pesquisa do país diziam que eu seria o senador mais votado proporcionalmente aos eleitores do Estado do Brasil. E da noite para o dia eu não fui eleito. Elegeram o olho visto. Um milionário, dono da Faculdade Positivo, está aí dando entrevistas reclamando que os parlamentares eleitos têm uma verba para fazer a mudança e que essa verba é desnecessária. Seguramente para ele, que é bilionário, mas não seria desnecessária a um trabalhador do Acre que se elegesse para o Senado, para a Câmara Federal e tivesse que se mudar para Brasília. É a ótica dos muito ricos. Minha gente, eu não quero criticar os que se elegeram no meu lugar. Eu fui atropelado por esse tsunami de bolsonarismo. Eu trabalhei muito pelo Paraná, trabalhei muito pelo Brasil. Sou nacionalista, sou desenvolvimentista, sou sério. Jamais vocês ouviram ou ouvirão falar no envolvimento meu nesse jogo de corrupção. Por exemplo, esse suposto jogo do Bolsonaro e dos seus filhos, de ficar com o salário dos seus funcionários, o que é horrível. É o baixo clero da política que, numa jogada publicitária, com compromissos com a política externa norte-americana, com os grandes bancos, promoveram um clima, ganharam a eleição. O Bolsonaro, esfaqueado lá em Minas Gerais, não é? Sem falar, sem dizer o que pensava, sem ser exposto ao contraditório. Eu acho que são políticos menores. E de repente vem essa verdadeira enxurrada de bobagem. O Brasil vai combater a China. A China é o milagre brasileiro. O crescimento da China viabilizou a venda de commodities minerais e agrícolas e essa nossa integração fundamental que houve durante o governo Lula. É só bobagem, só bobagem. Cristo na goiabeira, pelo amor de Deus. Eu sou de uma família católica e evangélica. A família da minha mãe é presbiteriana, do meu pai era católica. Eu fui educado em cima de princípios cristãos muito rígidos. Mas na minha família, no nosso meio evangélico-católico, as neiras desse quilate nunca foram aceitas. Então o que nós estamos vendo é o país sendo jogado no ridículo. E o baixo clero tomando conta da política brasileira. Me decepcionou muito a posição de alguns militares, nos quais eu acreditava, alguns com os quais eu convivi até na infância. Eu imaginava que, a exemplo dos seus pais, por exemplo, seriam nacionalistas firmes, tinham demonstrado isso ao longo da vida e da carreira, mas de repente entra todo mundo nesta política asnática e ridícula. O que vai acontecer com o nosso país? PMDB do Paraná. Minha gente, vocês sabem que eu sou nacionalista, desenvolvimentista e quero um governo do Brasil para os brasileiros e não do Brasil para os outros. Eu não consegui levar isso em profundidade para a própria estrutura do PMDB do Paraná. De repente, não mais que de repente, um prefeito de Castro monta uma carta me criticando, dizendo que não me aceita mais no partido. Bom, conheço esse prefeito, não o tinha como mau sujeito não, nem o tenho assim hoje. Mas ele, a semana passada, foi condenado por improbidade e perdeu, por 8 anos, seus direitos políticos. Nada na cabeça. Estavam pensando em se aliar quem ganhou a eleição. O jogo do ratinho. A executiva do PMDB fica parecida com a minha. O meu vice-presidente era o Anibelinho, continua sendo, o segundo vice
O Nereu Moura continua sendo, o secretário-geral passa a ser o meu filho, Maurício. O partido vai passar aperto, não tem mais recurso, não tem mais dinheiro, mas eles vão ter que expandir isso, tentar reorganizar nos municípios. Mas, meu Deus, nós temos 70 prefeitos. O João Arruda teve o apoio de 5. Todo mundo vai atrás das possibilidades de uma verbinha de dinheiro. Ninguém olha holisticamente a estrutura do Estado. Como vai ficar a educação, a saúde, os empregos. É como se fosse uma barganhazinha. Ganho uma quirera aqui, construo um banco na praça e mostro que estou trabalhando, então estou com o governador. O Ratinho, meu Deus, o que ele disse durante a campanha? Que ia transformar milho em nugget, nugget em camarão, camarão em chips. Só bobagem, uma bobagem atrás da outra. E o pai agora, o velho ratão, com o qual me dei muito bem, sempre diz uma asneira atrás da outra a respeito de Temer, a respeito de Brasil. Todos atrás do dinheiro público que o Bolsonaro, Temer não Bolsonaro, é o Bolsonaro a cena que vai cortar da Globo, que ficava com 80% de estudo. Minha gente, eu continuo na política. Perdi a eleição, triste para mim. Eu esperava ainda trabalhar muito no Senado da República. Mas continuo na luta pelo país. Eu tenho 78 anos de idade. Não estou tão mal assim, né? Vocês estão me vendo aí. Eu estou bem, vou viver muitos anos ainda. E vou transformar a minha experiência e a minha militância numa baliza, numa marca para os paranaenses e os brasileiros que têm me seguido no Facebook, que me acompanharam nas transmissões da tribuna do Senado da República. A seriedade. Fui prefeito de Curitiba. Fui considerado, à época, pelo Datafolha, o melhor prefeito do Brasil. Saí do governo com uma popularidade incrível. Agora, depois, batida. O Requião apoia o PT. O PT fez muita coisa boa e fez muito erro. Cometeu muitos erros. Eu nunca apoiei. Eu era o único senador que me opunha à política do Meirelles e do Joaquim Levy. PMDB, PSDB, toda essa gente, toda essa fisiologia apoiava a política entreguista iniciada por essas figuras que representavam no governo o capital financeiro. Minha gente, essa história de demonizar o PT não me passa pela garganta. Diz, você perdeu porque te confundiram com o PT, você é petista. Não, eu fiz o que eu acreditava, eu disse aquilo que me parecia que eu devia passar para a população. O PT cometeu muitos acertos, muitos erros. Muita corrupção em alguns políticos da sua estrutura, sim. Tantos quanto no PMDB, no PP, no PFL. Mas tudo isso foi utilizado pelo Ministério Público, pelo Judiciário e pela mídia para demonizar um partido que tinha uma identidade com a população brasileira. O que querem agora? Aumentar o lucro dos empresários, acabando com a saúde dos seus trabalhadores, com a possibilidade de aposentadoria, diminuir do seu salário. Que loucura é essa? Que doidice que está acontecendo? Eu vi agora uma pesquisa no Twitter, não me lembro qual era a agência, mas foi uma dessas grandes, talvez do Ibope. 75% de aprovação para o Bolsonaro. 85% de reprovação para o Temer. Minha gente, o governo do Bolsonaro é a continuidade do governo do Temer. A tolice da campanha do Haddad e das oposições não focou o problema econômico do Brasil. O Bolsonaro e o Temer são a continuidade de uma mesma proposta que se enraizou no governo do PT com o Meirelles e com a Dilma e que vem crescendo para o fim da possibilidade da existência do Brasil-nação. Minha gente, isso é muito claro. Agora, o Temer foi arrasado. Em determinados momentos não tinha 4% da população apoiando o seu governo. Isto vai se transferir para o governo do Bolsonaro, porque as suas propostas econômicas são iguais ou muito piores que as do Temer. 3 meses, 6 meses, 1 ano, não sei. Agora, o que eu sei é que me entristece a situação do Brasil. Nós estamos sendo colocados no ridículo. Ministros que dizem asneira em cima de asneira. Pessoas que eu conheci com a firmeza e a dureza de um general Heleno, de repente dizendo que se houve crime a quantia irrisória. Heleno, o que é isso? Como é que você frustra a minha esperança? Que conhecia o seu pai, a sua mãe, e que esperava que você fosse um marco nesse processo todo. Você que reagiu contra a Raposa Serra do Sol, porque lhe parecia, pelo menos é isso que me passou,
que estavam tentando entregar uma parte do Brasil para índios e depois para potências estrangeiras. Minha gente, negam toda a política externa do Brasil. A política externa do Brasil tem que ser no interesse do país. Países, disse um presidente americano lá atrás, não têm amigos, têm interesses. O Geisel reatou as relações do Brasil com a China e com Cuba, e com toda a África portuguesa, as antigas possessões portuguesas, Angola e todos os mais. Uma política de interesse nacional, não era uma política democrática como eu gostaria, eu me opus à ditadura militar, mas era nacionalista. Esse nacionalismo desapareceu do exército brasileiro, o país não tem importância mais. Continência para um funcionário do Trump, o filho do presidente com um boné tolo na cabeça, lançando o Trump à reeleição em 2020. E o Brasil, minha gente, e o nosso país, e o nosso povo, e os nossos trabalhadores, e os nossos empresários que precisam crescer. Agora, de repente, vejo aí o Ciro dizendo coisas com as quais eu não concordo, e o Mangabeira Unger dizendo que podemos ter um sucesso porque vão aplicar o capitalismo. Minha gente, não existe país que se desenvolva se não proteger os seus trabalhadores e os seus empresários. Essa história de livre mercado é uma tolice absoluta. O Trump não pratica isso, ninguém pratica. Eles querem resolver os seus problemas em cima da exploração do nosso país. Venda de terra sem limite, venda de petróleo, venda de água, fim dos direitos trabalhistas. Minha gente, vejam o que está acontecendo, vai ser muito difícil resolver isso. Mas resolvido será um dia, porque isso não dá certo. Você não pode criar um país com 1% de milionários, de ricos, ligados a multimilionários internacionais, com um povo inteiro escravizado, semi-escravizado no trabalho, passando fome. Minha gente, estamos nessa luta. Contem comigo. O PMDB do Paraná, eu passei para a rapaziada. Eu não fiquei nada alegre, por exemplo, com o discurso do meu vice-presidente, o Anibelinho. Nós vamos apoiar o Ratinho no que for. Está propondo um apoio antes de saber o que ele vai fazer. Na verdade, ele anuncia já privatização de água, intervenção na Copel, fim das tarifas sociais, fim da irrigação noturna. E o PMDB com essa conversa mole, gritada, né? Som muito alto. Nós somos os resistentes. Resistente é o quê? Qual é o nosso projeto? Se nós não temos projeto, não podemos nos opor a nada. Você transforma tudo num sórdido negócio de toma lá daqui, da cá, com o sonho da reeleição. Minha gente, eu estou fazendo esse Face Live no Facebook, no meu telefone, que é um iPhone 10, tenho dificuldade para ler o que vocês estão dizendo. Maria Rita Peixoto, parabéns, Requião. Vera Pimenta, parabéns. Ricardo Rudnick, por que você não resolveu tentando reduzir o seu... Não seja idiota, Ricardo Rudnick. Reduzir o salário de senador. Eu sou senador. Se precisassem ganhar coisa alguma, você está vendo entregarem o petróleo do Brasil, reduzirem salário, aumentarem impostos, ferrarem a população mais pobre e me ver com essa conversa mole? Você deve ser completamente idiota, Rudnick. Desculpa a franqueza, mas eu sou assim. Fátima Leal, querem privatizar tudo, será que irão isentar os impostos? E vão privatizar o quê? O exército também? Vão acabar com o salário dos militares, terceirizar o exército para um grupo mercenário de uma potência estrangeira? Meu Deus do céu, como é que pode ter um idiota como o Rudnick entrando numa conversa minha, num domingo à tarde, para dizer uma bobagem dessa? Como disse aqui o meu velho amigo Oriovisto Guimarães, que ganhou a eleição de mim, ninguém sabe quem ele é, nunca andou pelo Paraná, não se conhece uma opinião política, ele montou o Positivo, faculdade porreta, grande obra que ele fez com a ajuda do governo do Lula, do BNDES, tudo mais. De repente ele diz, um absurdo darem dinheiro para a mudança, absurdo, Oriovisto Guimarães, é você declarar 276 milhões de reais de patrimônio, e vir reclamar de um cara que não pode sair do Acre porque se elegeu e não tem como fazer a mudança. Qual é a tua opinião sobre a entrega do petróleo, da água, da desnacionalização, o fim da aposentadoria dos trabalhadores, a redução do salário mínimo? Que conversa mais fosca e tola é esta? Quer enganar a quem? Minha gente, eu daqui a pouco vou a Brasília. Eu estou em Curitiba, mas tenho que viajar para Brasília. Precisamos de homens públicos da sua qualidade, obrigado.
Requião é um homem honesto, mas honestidade é obrigação de todo mundo. Tem que haver mais do que isso, tem que haver um entendimento do que acontece em uma ação política firme. Não deixar que o Brasil retorne ao século passado, à barbárie, sem direito das pessoas, direito dos trabalhadores. Com uma futura ministra vendo Jesus num galho de árvore. Na verdade, ela escreveu um livro antes explicando que Jesus era a visão de uma menina, que ele não teria aparecido de verdade, mas quando ela fala diante dos grandes grupos de pessoas inocentes e primárias, ela muda essa conversa e diz que viu Jesus. E daí diz, eu não acreditava que ele subisse na goiabeira, mas ele era tão poderoso que subiu na goiabeira. O poder de Jesus é o amor, é a solidariedade, é a fraternidade que ele prega dentro do contexto do cristianismo e do contexto de todas as grandes religiões. Agora, achar que Jesus é fantástico porque consegue subir numa goiabeira, pelo amor de Deus, pastora, é um insulto à inteligência do Brasil. Contamos com essa sua força. Por que os partidos não preparam para o impeachment? Olha, eu digo sempre, a glória do vice é a desgraça do titular. Eu acho que esse pessoal do Mourão está olhando com atenção essa história de apropriação do salário de funcionários. Não é possível que o Bolsonaro, dizendo tanta besteira, tanto disparate, tanta falta de conhecimento de tudo, da vida, da economia, da política, da geopolítica, da macroeconomia, se transformou em presidente do Brasil porque levou uma facada e fugiu de todos os debates e foi apoiado pela grande mídia. Eles não estão interessados em como vai viver o povo brasileiro. Eles estão interessados em quebrar todas as garantias que o Estado Nacional estabelece na proteção do país, dos nossos empresários, dos nossos trabalhadores, dos direitos construídos ao longo do processo civilizatório do país. Eles querem fazer uma pilhagem no Brasil e é isso que o Guedes propõe. Este Guedes, pela madrugada, meu Deus, que figura execrável! Quanta bobagem ele diz! E outro dia disse que ele não queria saber da LDO, da Lei de Diretriz do Orçamento, que ele fazia uma dele. Ele não sabe que isso é feito pelo Congresso. Mas vamos ver no que vai dar isso tudo. Nós já tivemos situações semelhantes. Me desculpem a franqueza. Nós já tivemos o Jânio Quadros, nós já tivemos o Collor. Durou pouco. Quanto menos durar esse disparate, será melhor. Melhor mesmo seria que um raio caísse do céu na cabeça do Bolsonaro e ele fosse convertido ao nacionalismo de verdade, à fraternidade, aos princípios básicos e humanitários de todas as religiões e nós pudéssemos conviver com essa barbaridade que a manipulação do WhatsApp, da imprensa e das grandes redes de televisão viabilizou de uma hora para outra. Vou para o aeroporto. Uma boa tarde para vocês. Eu fiz esse Face aqui improvisado porque estava tentando fazer uma entrevista com o blog do Ismael através do Hangout, mas o equipamento dele não me colocou a imagem dele aqui no vídeo do meu iPhone e não deu certo. Então eu entrei, já que eu estava aqui na garagem, no estúdio da minha casa, suando em bicas, para conversar com vocês. Jorge Jundes, isso aí, muito bem, meu candidato. Estou ansioso. O senhor não acha que o STF já deveria ter dito? STF, meu Deus do céu. E o refundar a República. Diz uma bobagem atrás da outra. E os caras querem mudar a eleição do STF. Como? O STF tem uma eleição que é fruto de um Congresso Nacional, de um Senado de má qualidade, de indicações de má qualidade, do domínio do capital financeiro. Eu acho que nós temos que mudar tudo a partir da mentalidade, com ação política. Por isso eu, que podia estar aqui deprimido, o Requião, que ia ser o mais votado do Brasil, não se reelegeu senador. Mas eu estou aqui, dizendo para vocês o que penso e dizendo a vocês que o que eu aprendi como governador do Paraná por 3 vezes, prefeito de Curitiba, deputado estadual, senador por 2 vezes, participante do Parlasul, presidente do Parlamento Latino-Americano, né? Fui presidente por 2 anos, conversando com lideranças, economistas e chefes de governo do mundo inteiro. O que eu aprendi com mandato no Senado, sem mandato,
estará a serviço do meu país. Uma boa tarde, minha gente. Valeu a conversa.